Um assunto tem tido muita repercussão na internet. Mas esse assunto não é de hoje, a chamada cultura do cancelamento. Isso é bom ou isso é ruim? O Mente Aberta está no ar. O Mente Aberta está no ar e o assunto de hoje é a cultura do cancelamento. Será que você já foi cancelado e não sabe de repente? Para conversar sobre esse tema hoje, nós estamos aqui com o pastor Sandro Silva, ele que é pastor na Igreja Batista da Paz, o pastor Eduardo Borges, da 8ª Igreja Presbiteriana, e ele, pastor de adolescentes, meu parceiro, Pedro Vux, aqui da Igreja Batista da Lagoinha. Seja muito bem-vindo, Pedro Vux, que é um cara super experiente, vamos dizer assim, com adolescentes, com a internet, que eu vejo que tu faz vídeos quase todo dia. A pergunta que eu já quero fazer de cara, assim, tu já foi cancelado, Pedro Vux? Então, pastor, eu acho que eu estou num processo de cancelamento, sabe? Eu estou envolvido numa situação também que é nova, um aplicativo que eu não conhecia, e lá estão acontecendo batalhas de freestyle, sabe? E eu estou sendo jurado dessas batalhas, eu e um outro MC. Isso gera várias repercussões, né? Então, tem um mês mais ou menos, nós estamos nesse processo, 45 dias, e diariamente é uma enxurrada de mensagens, sabe? Acredito que não vai terminar num cancelamento, mas a intenção das pessoas é essa. Né? E como é que nós podemos definir hoje a cultura do cancelamento? Como é que a gente vê isso? Primeiro, essa condição, né, de cancelar, eu presumo que ela parte de quem ativou, sabe? Então a pessoa se vê no direito de ligar e desligar porque ela participou daquela construção. Eu ocupo um lugar na internet que me colocaram lá e me sustentam lá com likes e comentários. Então, a partir disso, né, a falta de likes e comentários que não são potencializadores, pelo contrário, eles diminuem, a galera se vê nessa condição, sabe? Olha, eu coloquei lá, então eu tiro a hora que eu quiser. Eu inseri, então eu retiro a hora que eu quiser. Acho que, por hoje não existirem tantas manifestações de rua como já existiram no passado, hoje existem, mas elas são mais pautadas, sabe? Eu vejo na história assim, da humanidade um contexto de muito mais manifestações e revoluções e contestações. Hoje não. Hoje isso se dá no campo digital. Então, quando existe um foco, as pessoas elas querem desconstruir alguém ou algo, ou uma ideia que no momento, pode ser que daqui 2, 3 horas, aquilo já seja agradável para ela, mas no momento não foi. Então, naquele momento, ela quer silenciar uma voz que é incômoda, uma voz que vai contra o que ela pensa, uma voz que colide diretamente com alguma vontade dela. Sim. Eu acho que parte, assim, que surge, sabe, dessa condição de participar de tudo e, por participar, eu construo e desconstruo. Eu acho que nós podemos dizer que a cultura do cancelamento é como se fosse um tribunal online. A cultura do cancelamento, acredito que ela potencializa esse tribunal, Giba. Mas esse tribunal, ele é constante, né? Tipo, você posta uma foto do seu cachorro, alguém está, de alguma forma, te julgando. Você posta uma foto jogando bola, alguém, de alguma forma, está te julgando, mas isso ainda não potencializou um julgamento de agressão, por assim dizer, sabe? Sim. Existe um julgamento. Agora, o cancelamento, ele potencializa tudo de alvoroço, tudo de caos que está ali no coração da pessoa. Então, ele é o ápice desse tribunal, né, desse julgamento. Assim, eu acredito. Muito bom, muito bom. Eduardo, a cultura do cancelamento ela não vem de hoje. Nós vemos os antigos linchamentos, as pessoas sendo crucificadas na cultura antiga. Eu acho que essa questão das pessoas sempre colocarem os outros na forca, né? Sempre o julgamento. Como é que tu vê isso, essa questão vindo progressivo toda do passado até agora? Porque eu acho que só mudou o cenário. Ô, Giba, acho que você foi perfeito na sua avaliação aí. Eu penso a mesma coisa. Acho que a cultura do cancelamento
ela está na essência da humanidade, desde o princípio, né? Aquela questão do apedrejamento. A questão do apedrejamento nada mais é do que a questão do cancelamento. E o cancelamento ali é morte mesmo da pessoa, que é matar a pessoa, entendeu? O que é aquilo ali? Você não concorda com alguma coisa e você quer demonstrar de forma pública que você não concorda com aquilo e você quer que outras pessoas saibam que você é contra aquilo. Então, no Antigo Testamento nós temos vários exemplos disso, né? Isso, inclusive, o livro de Levítico legitima algumas situações em que isso pode acontecer, mas isso já era uma prática muito antiga, muito de antes de Levítico. Levítico é de 1500, né? Moisés escreveu 1500 a.C., mas essa já era uma prática antiga. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, talvez o exemplo mais conhecido que nós temos é daquela mulher adúltera, que as pessoas chegam ali para poder linchar aquela mulher, levam aquela mulher adúltera para Jesus, e aí tem o maior exemplo de tudo, sabe, Pedro? Que quando eles levam, querendo que Jesus mandasse apedrejá-la, o que Jesus fala? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aqueles que estão cancelando alguém porque ele fez alguma coisa, eles têm pecados talvez muito piores do que aquela pessoa que está fazendo, entendeu? Então eles estão pegando um bode expiatório, estão pegando e querendo dar voz a alguma coisa para revelar ou para esconder alguma coisa que está dentro deles. E Jesus, no caso daquela mulher adúltera, expôs toda a podridão daquela multidão que estava levando aquela mulher. Ninguém tacou aquela pedra. O único que poderia tacar não tacou a pedra, né? E quando eu vejo um cristão entrando nessa, ele está fazendo o quê? É como se ele estivesse lá naquela multidão tacando pedra. Entendeu? Quando um crente entra nessa onda do cancelamento, o que ele está fazendo é ouvindo que Jesus falou: olha, você que não tem pecado, taca a pedra. Eu acho que é errado da mesma maneira. Quando a mulher foi arrastada ali por aqueles homens, na verdade aquilo dali estava sendo uma cultura do cancelamento, né? Eles queriam cancelá-la. E levaram sua mulher. Deixa eu dar um recado aí para quem criou isso aí agora na internet. Não foi você que criou não, viu? Isso aí já é de tempo. Então, Sandro, qual foi a última pessoa que você cancelou, Sandro? Qual foi? Conta para nós a pessoa que você cancelou. Na verdade, brincando, mas você já pegou algum adolescente, jovem, que teve esse caso de que foi cancelado, não só na internet, mas ao redor? Sim, na nossa igreja tem uma menina, ela trabalha com exposer, ela faz exposição, né, de roupas e tal, trabalha assim, ela tem, na época, não sei agora, mas ela tinha 50 mil seguidores, 60, uma média assim, e alguém foi na faculdade, na Federal, onde ela estudava, e puxaram a foto dela e ela entrou como parda. E aí mostraram um tanto de foto dela que ela não era parda, ela era branca. Aí colocaram ela na Twitter, criaram um Twitter para expor todo mundo que estava na Federal de algum modo ilegal. Ou entrou como negro e não era negro, entrou como pobre e tinha dinheiro. E essa página, esse negócio no Twitter durou 3 dias até cortarem lá, mas ela foi cancelada, foi sendo cancelada pela turma. Uns haters entraram, começaram a falar, não podia ter, que humilhação. Aí foram até a igreja, começaram a perseguir a igreja dela, pessoas mandando mensagem para todo mundo que ela conhecia da lista, falando, para de seguir. Tinha pessoa que estava mandando mensagem para outra para cancelar ela. Então, assim, ela depois conseguiu comprovar que ela era parda mesmo, por causa dos pais e tal. Um pouco difícil até provar no Brasil quem é pardo, quem é negro, né? Um negócio bem tenso de falar, mas ela foi, com o tempo, aí assumir das redes sociais e depois voltar a fazer um bom trabalho. É lógico que ainda deve ter alguma repercussão, mas foi muito ruim. Pastor Pedro Vux, quando um adolescente ele é cancelado, porque ele chega lá no gabinete, chega às vezes destruído emocionalmente, chega cansado, pode ter até pensamentos até suicidas. Como é que a gente pode lidar com isso? Porque ele foi, vamos dizer que a expectativa dele estava nessas pessoas, estava online, mas daqui a pouco parece que esse mundo desabou, porque não tem mais no que se apoiar. É muito comum. Pergunta excelente, viu? É muito comum. Ontem, por volta de 1h30, 2h da manhã, alguém mandou uma mensagem. Eu lidei com tal coisa. E minha vontade era não acordar. E aí eu passei, eu falei, olha, eu tenho 32 anos de idade, derrotas fazem parte da vida, né? Provações fazem parte da vida.
impedimentos, vamos dizer assim, lombadas no caminho, né? O caminho não é 100% reto, eles fazem parte da vida. Mas eu também entendi que esse pensamento estava ligado a algo que ela colocou muita expectativa, sabe, assim, que era de aprovação. Então ela se sentiu desaprovada, ela se sentiu não querida. E ela acreditou que aquilo era a única forma de ser abraçada, de ser acolhida, de ser reconhecida. Então, para ela, acabou, porque ela já não conseguia acreditar que no mundo real ela é abraçada, ela é querida, ela é amada, ela é desejada. Então, a maior dificuldade e o caminho que eu sempre faço é isso. Olha, por um lado, as pessoas vão estar te cobrando porque elas esperam de você algo. E, por outro lado, existem pessoas que já te amam, existem pessoas que já te querem bem, existem pessoas que não dependem de uma foto bonita ou de um vídeo bem feito para te amar, que não dependem de um algoritmo para te achar cult ou qualquer coisa assim. Então, é equilibrar esse olhar, falar, olha, cara, você está dependendo muito de uma aprovação de pessoas que sequer conhecem, e aqui você tem um amor do seu pai, você tem um amor da sua mãe, você tem um amor de uma galera que é real, que não está dependendo de um corpo legal, de um filtro, de uma edição bem feita. Essa galera já te ama, mas você não consegue reconhecer porque daqui te cresce, aumenta o seu ego, e aqui é muito normal. Então é isso, é equilibrar as coisas, saber que sempre nós nunca vamos ser absoluto para ninguém, tá? Nunca vai existir absolutismo. Sempre alguém vai olhar e vai falar algo a seu respeito, ao seu, ao meu, ao seu, dessa igreja, das nossas igrejas, sempre vai existir. E se eu buscar ser absoluto para as pessoas, eu sempre vou me frustrar. Eu sempre vou me colocar nessa condição de ser incompleto. Ainda que eu acredite que as expectativas que eles colocam sobre nós, pastores, por exemplo, ela é fundamentada em algo que a gente, de certa forma, já entregou um dia. Eles esperam ser pastoreados por você, porque você já entregou um pastoreio legal, eles esperam ouvir algo a nosso respeito, porque a gente já teve mensagens boas, então eles querem ouvir mensagens boas. Nesse ponto eu acho saudável. É difícil, por exemplo, quando a expectativa vem, é algo que eu não posso fazer, eu não posso voar. Porque não pode? Não. Para. Não posso. Pelo menos não sei. Se você tiver alguma receita, a gente pode. Avião, Estamos falando aqui sobre cultura do cancelamento. Mas eu ainda quero saber se isso é bom ou isso é ruim. Porque, por um lado, de cabeça a gente já pensava, não, isso é ruim. Mas, por exemplo, tem histórias acho que foi um funkeiro, alguém que estava rindo de uma criança, teve até uma filmagem, né? Estava rindo de uma criança que era doente. E aí esse cara, por fazer essa encenação e filmar essa criança e zoar dela, ele foi cancelado nas redes sociais. Mesmo assim, essas pessoas foram aquelas pessoas que estavam com a pedra na mão para julgar na mulher samaritana, não, na mulher adúltera, né? Até que ponto é possível exercer essa cultura do cancelamento, ou nem um ponto? Não, isso não é bom de forma alguma, porque tem muito jovem, tem muito adolescente que acha que de repente pode exercer isso. O que tu acha, pastor? Esse caso aí que você citou, eu lembro da situação, mas não lembro o desenrolar. Eu vi que estava caminhando para isso mesmo, né? Tem muitas pessoas com ideia muito errada aí, né? Ideia muito errada. Eu acho que esse movimento de cancelamento não é um movimento organizado, sabe? Tipo, olha, vamos propor algo para essa pessoa, vamos tentar fazer ela entender, pensar fora da caixa dela. Isso não é todo mundo. A gente não vai conseguir conversar com esse funkeiro, mas alguém que é próximo dele vai poder, irmão, tenta mudar seu posicionamento, tenta olhar de outra forma as coisas, enfim, sempre existe alguém próximo para falar. E o cancelamento, na maioria das vezes, ele não é organizado, ele surge de um momento. Então, ele é bagunçado. Então, ele é desorganizado, ele não tem um líder para ditar, olha, nós vamos atacar esse ponto. Não, então ataca a família toda. Mas existem grupos na internet organizados, por exemplo, com o que aconteceu com uma rede de supermercados, por exemplo, aquele cancelamento dessa rede de supermercado por conta do assassinato daquele rapaz, aquilo ali foi uma coisa orquestrada e já existem sites especializados nisso, né? Acho que ali parte de um... Já tinha uma causa, né? Aquela ali já era uma causa e existem pessoas organizadas naquela causa, né?
Agora, essa aí é uma causa que surge, mas existem várias causas, porque por trás do cancelamento, a pessoa que está cancelando alguém, na cabeça dele, existe um princípio legal, ele está defendendo alguma coisa legal. Aquela pessoa que levou lá, só entra na onda. Na cabeça dele, ele está fazendo alguma coisa boa. Ele está cometendo um ato de justiça, entendeu? Qualquer que seja. Então, hoje nós estamos compartimentalizando várias dessas coisas. Você pode pegar a questão do racismo, da homofobia, qualquer dessas coisas. Vai chegar no ponto que nós vamos ter pessoas especializadas em todas essas causas. Você pode ter absoluta certeza que o que está caminhando é para isso. E tanto da direita quanto da esquerda, isso vai ser um movimento politizado, com certeza um movimento politizado. A política já entrou dentro dessas causas, sites estão ganhando uma grana em cima dessas coisas, cada vez mais politizado e cada vez mais organizado. A questão de você fazer o cancelamento, de você participar, a sua pergunta o crente deve participar do cancelamento? Existe uma coisa que é o seguinte: qualquer um de nós aqui já cometeu um ato errado. E qualquer pessoa pode cometer um ato errado, falar uma frase errada. Às vezes ele fala uma coisa pensando em outra coisa, entendeu? Então, algumas coisas que aparecem na internet são falsas. Pega uma frase fora do contexto, detona uma pessoa por conta daquilo, pega uma coisa muito antiga, e às vezes não tem nada de errado, a pessoa vacilou mesmo. Mas você não pode julgar uma pessoa por um ato. Eu acho que um dos problemas do cancelamento é que, por conta da velocidade, a pessoa quer ser a primeira. O cara cometeu um erro e o que está por trás é essa questão de ser o inédito, ele quer ser o primeiro. Então, ele não quer verificar o que está por trás, então nem dá a oportunidade da pessoa se justificar. O cancelamento ele acontece sem que a pessoa tenha a oportunidade de se defender. Entendeu? Então, o grande problema é esse. Aí eu não estou entrando na questão do mérito, mas eu creio que nós não devemos entrar nessa onda de sair julgando todas as coisas, porque aquilo que aparece na internet, nós sabemos que grande parte daquilo é mentira. E às vezes você vai ser induzido a julgar uma pessoa, condenar uma pessoa, para lá na frente você descobrir que não tinha nada a ver com aquela história. Sandro, tu tinha falado uma coisa interessante, de que muitos, ainda mais pessoas, vamos dizer, os jovens, adolescentes, eles estão indo e julgando e entrando na cultura do cancelamento, nem mesmo sem saber direito o motivo, mas eles querem poder, de alguma forma, falar também. Verdade. Pastor Pedro, como eu, né, a gente trabalha com jovem e adolescente, trabalhei um tempo, ele mais aqui, sabe que eles gostam, jovem e adolescente tem uma tribo, mano, eles entram num negócio e aí eles falam assim, vão cancelar o pastor Eduardo, mas por quê? Não, tá todo mundo cancelando. Está amarrado sem força. Está amarrado sem força. Outro pastor Eduardo. Eles vão lá e cancelam e depois... Está cancelado, está amarrado sem força também todo o pastor Eduardo. Então, assim, eles entram na pilha, né, pastor? O senhor vê muito isso aí, eles vão... Eu nem sei porquê não, mas tá todo mundo falando que o cara fez um negócio. Eu tenho 2 adolescentes em casa, como eu te falei. E um dia eu cheguei lá, elas estavam comentando um negócio assim, não, eu vou parar de seguir, era não sei o quê, era porque a gente tem um jogo lá, a gente gosta de um console, a gente não vai fazer propaganda, e ele lançou um novo agora, você podia puxar alguns jogos, e a galera começou a usar isso para pegar os jogos e passar para os outros, estava até vendendo jogos. E aí a plataforma foi e cancelou, todo mundo colocou um cadeado lá, ninguém podia usar os jogos mais. Aí elas estavam assim, não, nós nunca mais vamos assinar, que tem uma plus do negócio, né, de jogar, poder jogar online, nós vamos cancelar porque eu vi fulano que corta. Mas vocês fizeram? Não, cortaram você, por que vocês querem cancelar? Não, porque cancelou meu amigo, outro. Então elas nem jogam tanto videogame assim, né? Elas só queriam cancelar essa marca de videogame porque alguém falou. E tem uma forma de cancelar mentira, que é falando a verdade, né? E lá nos adolescentes aqui da Igreja Batista da Lagoinha, tu trouxe uma, vamos dizer assim, uma forma, não é uma forma, mas antigamente se falava que o adolescente tinha que trazer, parece tudo a palavra muito mastigadinha, mas se elevou o nível da palavra para poder realmente falar da verdade, falar sem estar mastigadinho, fazer o adolescente pensar. Eu acho que fazendo o adolescente pensar o que é a verdade, isso ajuda ele a entender o que é certo, o que é errado, o que ele pode e o que ele não pode, sem estar sempre na dependência de um líder e um pastor, porque a palavra já é sólida, né? É bem isso. Ontem eu conversava com um líder lá de Curitiba, e ontem à noite também, essas conversas de madrugada, assim, e a gente estava falando disso.
de como a maioria desse público que vai... Tem várias formas de cancelamento. Uma galera que vai no direct, que descobre seu telefone, descobre sua casa, tem muita coisa. Mas esse de direct, esse de WhatsApp, tem vários aplicativos que eles usam também, a maioria é muito adolescente, sabe? Muito adolescente, é muito adolescente. Então eu falei com ele, eu falei, irmão, se como líder eu olhar para uma realidade dessa e ver que eu colaboro para essa galera ter esse pensamento, né, esse movimento, esse olhar preconceituoso, está tudo errado na minha caminhada. Eu preciso apontar um outro caminho, eu preciso deixar essa galera respeitando. E eu não vejo outra forma, né, que não seja a partir das Escrituras, que é um ponto de ética, de igualdade, de construção de sociedade equilibrada, né, partindo do antigo, culminando em Jesus, entregando para os apóstolos, passando para a gente. Eu acho que, eu acredito mesmo de verdade que a melhor forma de olhar para as pessoas é a partir de uma lente cristã. Não consigo ver de outra forma. Talvez assim, quando surge um movimento desse de cancelamento, em vez da sua reação imediata for cancelar aquela pessoa, seja parar e orar por aquela pessoa. Lá na oitava igreja nós temos o pastor Jeremias, que ele tem esse coração e ele trabalha muito, ele ensina isso muito para a gente lá, sabe? É a questão de amar de verdade e de procurar ver as coisas boas nas outras pessoas e orar pela conversão dessas pessoas. Nós temos orado, nós nos reunimos como pastores semanalmente, nós oramos pelas pessoas assim, que pensam de forma completamente diferente da nossa, que creem de forma completamente adversa de nós, mas nós oramos por essas pessoas. Se o seu sentimento em relação a essas pessoas for amar essas pessoas, quando surgir uma coisa dessa, a sua reação imediata não vai ser odiar. E você não vai vibrar porque aquela pessoa está sendo cancelada. Você vai orar por ela. Eu acho que a reação do crente diante de uma dessa situação deve ser em todo o tempo, né, amar essas pessoas. Agora, eu não estou falando para a gente ser tolo, para a gente participar de coisas erradas, mas nós não podemos ter a mesma reação de uma pessoa que não tem Cristo. Eu preciso pensar, quando surge uma oportunidade dessa, de crer que eu posso pregar a palavra, orar para que alguém pregue a palavra, que aquela pessoa seja transformada. Porque talvez no momento desse que a pessoa está sendo cancelada, talvez vai ser o momento que ela vai estar mais preparada para poder ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então, às vezes, isso pode ser uma oportunidade que Deus está criando, não apenas para ela, porque depois, quem é cancelado, o anônimo não é cancelado. Entendeu? São as pessoas que têm visibilidade que são canceladas. Essas pessoas depois elas podem ser aí influenciadores de forma positiva. O pastor Pedro, você segue alguém que tem uma ideia e de repente no meio do caminho ele muda de ideia. Aí você deixa de seguir. Também é cancelamento? Sim. Você comenta? Não, eu acho que não. Não sei vocês, eu acho que não, né? Não, eu não lembro de ter cancelado, não, pastor. Não lembro. Eu sou bem de boa, assim, com essas coisas, sabe? Assim, quando eu não concordo, ou quando eu deixo de concordar, às vezes eu silencio, porque às vezes é uma pessoa muito próxima. Então eu silencio. Eu não vejo aquela pessoa mais postando nada, só quando eu quiser. Quando é uma pessoa distante, tipo um artista, alguém, um gringo, eu deixo de seguir. Né? Porque eu acho assim, eu tenho um tempo que eu uso internet, eu mudei de ideia várias vezes. Mudei. Os teólogos que eu leio, mudei. Os filmes que eu assisto, mudei a plataforma de videogame que eu jogo. Então, eu mudei. Eu fui mudando, né? Então, tem gente que não gosta disso. Eu falava muito de futebol, parei de falar. Tem gente que deixou de me seguir. Quem começou a me seguir quando nós fizemos uma música pro Atlético, no aniversário do Atlético 111 anos, e ali eu estava falando muito, postando muito de futebol. E eu parei depois. Sei lá, o time teve uma fase ruim, parei. E ali você perde, ali 1.000 seguidores, 500 seguidores. Aí entra outro, que você está falando de filosofia, que você está falando de outro. Aí esse também sai. Aí você começa a fazer uma série de vídeos. Eu fiz uma série de poesia na quarentena, chamava Cidade Sem Abraço. Aí um dia, uma pessoa conhecida no nosso meio, ela repostou uma poesia. Veio um monte de gente. Enquanto eu estava postando poesia, aquela galera interagia. Eu parei, a galera foi embora. Eu não me senti cancelado por eles, sabe? Eu volto a dizer, eles tinham uma expectativa. Esse é um movimento, mas é um movimento natural, né? Eles tinham uma expectativa. Eu vim seguir o Vulto porque ele posta poesia. Aí, de repente, eu comecei a postar de rap. Diretamente, um pouquinho diferente da poesia que ele veio. Ele deixou de seguir.
Eu vejo normal. É poesia, mas é uma poesia falada, a Cidade Sem Abraço. Eu começo a falar de batalha de MC, para ele aquilo é demoníaco, aquilo é secular, aquilo é outra coisa, ele deixa de seguir, ok, beleza, opinião dele. E eu faço isso também, sabe? Eu não vejo tanto as pessoas que eu sigo, pastor. E graças a Deus tenho visto coisas boas. Mas se eu ver alguma coisa ali que não agrega, eu silencio, tchau. Né? A gente pode se encontrar na rua e conversar, mas ali eu prefiro talvez não ter tanto acesso. É importante isso, que nem sempre quando a gente deixa de seguir alguma coisa que a gente está cancelando alguém. Nós simplesmente mudamos a forma de pensar, deixamos de gostar de alguma coisa. O programa está chegando ao fim. Cultura do cancelamento foi o tema de hoje. Pastor Pedro Vux, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom estar aqui com vocês. Gratidão aí pela troca. Pastor Giba. Obrigado a geral que assiste. É isso. Bom estar aqui. Quando vocês estiverem pela região, tomar um café, conversar. Eu estou sempre disposto a conversar, principalmente com pessoas que pensam diferente de mim. Que é assim que a gente cresce. Sandro, Eduardo, muito obrigado. Nos vemos na próxima. Cada programa, um tema diferente, e você não pode perder, então, no próximo programa, um assunto que vamos abordar. Deus te abençoe. Grande abraço.